você sentiu nessa frase? Uai, isso é para qualquer treinador, pode ser o Carpini no Vitória, né? A gente tem, por isso que a gente falou da fritura, e existe a fritura. A fritura é tão, hoje, latente, é uma palavra tão recorrente, que sem falar dessa palavra, o Zubeldia, nessa frase, ele comenta um pouco o que é isso. O que a gente tem que entender? O Júlio Casares aparece várias vezes lá no seu treinamento, mas ele não é treinador e não sabe mais de futebol e do time do que o Zubeldia, certo? E não sabe nem mais que o Juvenal, né? Que era um cartola que gostava de palpitar também, não publicamente, nas internas. Os dois aqui sabem disso. O Belmonte, jornalista que nem nós, Éder, não sabe mais de futebol do que o técnico do São Paulo, embora ache que sabe, muitas vezes. Que se uma coisa a gente comentarista, tal, eu prefiro o Marcos Antônio do que o Bobadilha. Outra coisa é o Belmonte chegar e falar, coloca o Marcos Antônio e não Bobadilha. E vou além. Nem o Muricy Ramalho, que foi técnico do São Paulo histórico, e ele sempre gosta de falar isso quando contrata um treinador, eu não vou palpitar em escalação e sistema, a não ser que o técnico peça a minha opinião. Então, a questão de um time de futebol, quem treina, quem escolhe é o treinador. E esse treinador foi escolhido por essa direção. Então, esses três caras que comandam o São Paulo, eles não têm que dar pitaco mesmo, né? E basicamente é o que estava acontecendo. Eles estavam dando pitaco, se não declaradamente, veladamente à imprensa. É o que a gente sabe. E acho que o Zubeldia... Mas aí que tá. Você vai pegar os outros trechos. Ele dá o recado qualquer recado com muita elegância. Qualquer coisa. Com muita paciência. Sem escrachar ou destratar o Júlio Casares, o Belmonte ou o Muricy, né? Ele consegue, nas entrevistas, ganhar mais adeptos ainda do que quando faz as suas escolhas. E também tem as declarações sobre as escolhas, né? A questão que ele fala, né, Éder? Depois a gente também comenta do que ele vê agora. Ele fala competência, que em espanhol é competição, que ele entende agora poder ser mais viável com São Paulo numa frente só e ele com uma semana de treinamento. É o que ele falou. O Eric conquistou a posição no jogo-treino que a gente teve com os reservas, ele foi muito bem naquela função. Ele não tinha como fazer isso. Ele tinha um time para a Copa e o Banguzinho no Brasileiro. Foi assim. E, mesmo assim, ele experimentou uma coisa e outra. Ele pode errar muitas vezes, ele pode optar por jogadores ou sistemas equivocados, mas a decisão é dele. Não é do Casares, não é do Belmonte, não é do Muricy e não é dos jogadores. É dele, ele é o técnico do São Paulo. Se o São Paulo quer fazer tanto que nem o Palmeiras, Éder, fundo, estádio igual, com a parceria, categoria de base, que ele faça como o Palmeiras também no time de futebol. Algum dirigente do Palmeiras ou a presidente do Palmeiras dá palpite no que o Abel vai fazer no campo? Se vai jogar o Veiga ou o Maurício? Ou se vão jogar os dois juntos? Isso não existe. O Marcelo Paes dá palpite no que o Vojvoda fala, se ele vai colocar o Marinho ou o Pikachu? Isso só existe no São Paulo hoje, rapaz. É surreal. Mas é assim a vida de um treinador do São Paulo hoje. É assim que está acontecendo. E mesmo assim, ele tem esse aproveitamento. Esse time de 2014, que o garoto falou ali no chat, era o time do Muricy, Renan, que tinha Kaká, Ganso, Michel Bastos, Allan Kardec, Luiz Fabiano, Pato, Companhia Limitada, que foi vice-campeão brasileiro. O cara tem o melhor aproveitamento desde 2014. Cara, não tem o que falar, sinceramente. Deixa o cara trabalhar, errando e acertando. Então, o Éder foi... Mas acho que assim, né, gente? Essa situação, vocês já viveram outros governos no São Paulo. Vocês não viveram com essa direção, né? Mas eu não, sinceramente,
em outros tempos. É como se o Muricy técnico tivesse que ler na imprensa, ouvir na imprensa, eu preferi o fulano que o fulano, eu preferi o cicrano que o cicrano. Além, aí eu não sei, acho que até a gente podia levantar aqui, eu passando primeiro para você, Renan, e depois para você. Além dessas questões, a tal da entrevista do Galopo nessa semana dentro do centro de treinamento do São Paulo. Nessas circunstâncias nessa circunstância atual, talvez o jogador menos aproveitado pelo treinador. Aí, Renan, eu entendo a posição do jogador, a entrevista do jogador, a vontade de falar, uma coisa muito mais difícil que na época de vocês, esse contato, eu entendo. Agora, a partir do momento em que o jogador dá a entrevista no centro de treinamento do São Paulo, naquele banco, em frente ao vestiário, o São Paulo está endossando a entrevista. Não sei se você concorda. Se o Galo pudesse a entrevista no apartamento dele, na sala dele, com essa camisa aí atrás, para o assessor para a televisão, ok. A partir do momento que ele está dando a entrevista com a camisa do São Paulo no CT, com a assessoria de comunicação do São Paulo ao lado, o São Paulo está endossando a entrevista do jogador. Não sei se você concorda. Entrevistas dele coletivas. Então, são esses. A gente consegue lidar com esses dois materiais, digamos assim. E aí, muitas vezes, a gente entende melhor as escolhas dele depois que ele fala, né? Muitas vezes acontece isso. Por isso que a gente falou da fritura, e existe a fritura. A fritura é tão, hoje, latente, é uma palavra tão recorrente, que sem falar dessa palavra, o Zubeldia, nessa frase, ele comenta um pouco o que é isso. O que a gente tem que entender? O Júlio Casares aparece várias vezes lá no seu treinamento, mas ele não é treinador e não sabe mais de futebol e do time do que o Zubeldia, certo? E não sabe nem mais que o Juvenal, né? Que era um cara que está jogando pra cacete nessa temporada. Na seleção paraguaia está jogando demais. Ele matou o meio de campo do Brasil, na seleção brasileira. Mas aí a questão de estilo, se é William Gomes ou Eric, sinceramente, tanto faz. Agora, se ele cria uma animosidade com o Rafael, com o Rafinha, com o Luiz Gustavo, com o Lucas, com o Luciano e o Calera, ele está morto. E ele não tem animosidade, pelo contrário. E com o torcedor, e se você reparar, Eric, né? Ou Éder, não Eric. O Eric está em voga agora. Éder. Toda a frase que ele fala na coletiva, ele dedica ao torcedor do São Paulo. E o Renan estava lá no estádio. E ele vai cativando o torcedor do São Paulo com essa postura. E aí, meu cara, aí tem uma grande diferença de todos os treinadores dessa gestão. Ele faz isso melhor que qualquer outro. E não é pelos 11 pontos, não. É pela comunicação, pelo jeito de agir e ser. Simplesmente ele é assim. O Carpini não é assim. O Dorival não é assim. O Rogério não é assim. O Crespo também não. Ele tem mais carisma que esses caras. E para um treinador de futebol isso é super importante, cara. Porque nenhuma direção é capaz de ir contra a sua própria torcida. Então, se o Belmonte e o Muricy acham que, por exemplo, o Tite é melhor que o Zubeldia nesse momento, experimenta fazer essa mudança para a torcida do São Paulo, no ano de vacas magras. Então, a comunicação do Zubeldia, ela é muito boa. Ela não expõe ninguém publicamente, ninguém importante. E ela dá força para a base, não para a categoria de base. A base torcida. E ele, como disse o Wilsinho, ele não é nada bobo. Quando ele fala, e ele responde mais do que a pergunta é feita, ele fala, mesmo com o idioma dele, de uma forma muito clara, né? E acho que a situação ali, para mim, era o mais importante, além de ver a recepção do torcedor, era ver a reação do capitão do time barrado. E, para mim, eu vi o suficiente. E agora a gente vai ter... Foram menos 11 ontem, né? No próximo jogo são mais 11, ou quase, mais 8, mais 9. E só vão jogar 11. Tem 33 para jogar. Todo mundo quer jogar. O Galopo, o Eric. E acho que... depois eu fiquei olhando os relacionados, e assim, acho que o Galopo só foi para o banco ontem porque não tinha outro. Porque foram todos
Não tinha 11, vai um. E como não tinha jogador de... Porque tem isso também, a gente odeia o 4-2-4. Eu odeio, o Sim odeia, o Renan odeia. O Éder eu não sei. Agora, para fazer um trio de meio de campo, ele não tinha Lisieiro, não tinha Bobadilha, não tinha Michel Araújo, Nestor Tolciano. Para fazer 3 zagueiros, ele não tinha 3 dos 5. Não tinha zagueiro no banco ontem. Ele não tinha zagueiro no banco, botou o Luiz Gustavo no banco, tinha o Igão no banco. O que ele tem de sobra? Atacante. O elenco do São Paulo foi formado com um monte de atacante, né? E aí é a principal defesa da manutenção do trio. O Luciano é vice-artilheiro do Brasileiro, terceiro colocado. Tem 2 gols a menos que o Pedro. O Lucas tem 8 gols. Os caras fazem gol. Aí eu vou tirar ou o Luciano, ou o Lucas, ou o Caleri, ou não sei quem, para colocar um jovem. Não vou. O cara... O que o Luciano fez de novo ontem? O gol do 1-0, né? Porque depois do gol do 1-0, fica tudo mais cristalino. O São Paulo tem 2 jogadores que fazem gol de 1-0, o Luciano e o Caleri. Só. O resto é muito difícil fazer. Então tá aí, né, galera? Mais uma vez aí o Arnaldo detonando a diretoria com razão, né? Porque saiu algumas informações que poderia estar vindo uma fritura de dentro do clube contra o Zubeldia, né? Então o Arnaldo tá aí defendendo aí, eu concordo com ele. Acho que o Zubeldia tem que ficar no São Paulo, cara. Tem que ficar no São Paulo. A gente não sabe o que vai acontecer até o final do campeonato, mas ele tem que ficar no São Paulo. Porque já tem um projeto com ele, entende? Ele já conhece o elenco. Porque o São Paulo próximo ano não vai ter dinheiro. Então tem que manter ele, tem que manter o Zubeldia. Eu acho que mantendo o Zubeldia, o São Paulo tem mais chance de tentar um êxito no próximo ano com esse elenco, porque não vai ter dinheiro para investir, vai pagar dívida, né? Reestruturação e tal. E o Arnaldo sentou a bota aí na diretoria. E aí? Você concorda com o Arnaldo ou não? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, valeu? É nóis, vamos São Paulo. Não tá tendo muito react, galera, porque tá saindo poucas notícias do São Paulo. Assim que sair mais notícias, a gente vai fazer mais vídeo aqui pra vocês, valeu? É nóis.